Você já imaginou o que acontece quando um símbolo de poder e honra se desmancha lentamente, quase sem alarde? Na Rússia, vestir uniforme já foi sinônimo de prestígio, futuro seguro e respeito imenso. Durante a era soviética, ser oficial era um dos maiores privilégios sociais. Quartéis, honra, deferência da sociedade, tudo isso fazia parte da identidade que carregavam. Mas o tempo, implacável, começou a desfazer esse mito. Nos anos 1990, a desordem tomou conta das Forças Armadas russas, deixando um rastro de caos que tentaram esconder nas últimas décadas. Com as mãos de Putin, vieram salários melhores e equipamentos modernos. O serviço militar ganhou um novo brilho, uma nova promessa de valor. Mas essa ilusão, que parecia rock solid, hoje desmorona diante dos nossos olhos. Na guerra que já dura 42 meses na Ucrânia, o exército russo não perde apenas munição e armas, perde sentido, perde vontade, perde homens. Os soldados não mais buscam a honra do dever, buscam uma saída, uma fuga. Os que ainda permanecem no fronte silenciam, recuam e cada vez mais se entregam. E não se trata de um simples colapso psicológico, é um fenômeno palpável, comprovado por números, por provas irrefutáveis. O ano de 2025 virou um pesadelo para Moscou. Até agosto, os casos de deserção já igualaram todo o ano anterior. Em só um ano, a taxa dobrou. Desde o começo do conflito, em 2022, até julho de 2025, 13.870 desertores foram oficialmente contabilizados. E isso certamente é apenas a ponta do iceberg. Entre esses, 82%, ou seja, 11.341 eram soldados contratados, profissionais treinados e remunerados. O que revela um buraco negro no centro das Forças Armadas Russas. Os demais casos envolvem 2.457 convocados e 9 outros indivíduos em circunstâncias especiais. Pode parecer que os recrutas mantêm a disciplina, mas a verdade cruel é outra. Eles morrem muito mais nas batalhas, uma tragédia oculta nas sombras dessa guerra silenciosa. Você consegue imaginar o que se passa nesses quartéis? O som da esperança se apagando. O cheiro de medo no ar, misturado com o pó da desesperança. Quais consequências essa perda de fé trará para o futuro do país? E o que realmente está por trás dessa evasão em massa diante das linhas inimigas? A história está longe de acabar, e o próximo capítulo revela um lado ainda mais sombrio desse colapso. Você está preparado para descobrir a verdade? A crise que abala a estrutura da 30ª Brigada de Infantaria Motorizada, parte do 2º Exército da Federação Russa, revela um colapso alarmante. Entre abril de 2023 e março de 2025, foram registrados 1.988 casos de deserção nesta unidade, representando cerca de metade de seus efetivos. Este índice disparou entre a segunda metade de 2024 e o início de 2025, alarmando os altos comandos. Durante a análise dos dados dessa brigada, descobriu-se que 73,6% dos desertores eram soldados contratados. Apenas 4,38% eram chamados para mobilização. Este percentual não implica maior lealdade, mas sim uma realidade cruel. Esses soldados são os mais expostos ao combate intenso, enfrentando condições que frequentemente levam à morte. As deserções se tornaram uma epidemia, não só em retaguardas ou durante períodos de folga, mas diretamente nas linhas de frente. Desde o verão de 2024, o número de deserções nas trincheiras aumentou 10 vezes. Documentos mostram que em áreas como Bakhmut, Avdiivka e Kreina, soldados abandonam seus postos em plena batalha, e até pequenos grupos estão se entregando ao inimigo. Essa tendência persiste, mesmo diante de advertências e medidas disciplinares rigorosas. Execuções extrajudiciais, como os comandos que disparam contra desertores, falham em conter a onda de desertão. Em vez disso, essas táticas severas alimentam um ciclo de medo e desintegração. Enquanto isso, as rendições para a Ucrânia estão se tornando comuns. Uma das formas mais eficazes para soldados que consideram se entregar é a linha de apoio "Eu quero viver" instaurada pela Ucrânia. Para muitos soldados russos, cuja moral foi destruída pela guerra e pela desconfiança em sua hierarquia, esta linha não é mais uma ferramenta de propaganda, mas sim uma saída legítima. Até aqui vimos como a linha telefônica "Eu quero viver", criada pela Ucrânia, se tornou mais que uma simples propaganda. Para os soldados russos com a moral destroçada pela guerra e medo da própria liderança, esse é um caminho real para pedir rendição e buscar uma saída segura.
Dados oficiais revelam que somente pelo 41º Exército, 7.846 soldados se entregaram por meio dessa linha. Estimativas sérias indicam que o total de rendições já se aproxima assustadoramente de 36 mil, mas esses números são só a ponta do iceberg. O que realmente desnuda essa crise são os registros dos tribunais militares russos. Rumores são silenciados. Vídeos desaparecem. Declarações são negadas. Porém, os processos que chegam à justiça são como um gráfico implacável que documenta o colapso do exército russo. Até maio de 2025, foram contabilizados 20.662 casos relacionados à sabotagem, desobediência e deserção. Desses, 17.721 resultaram em condenações. Isso não é mais uma exceção, mas um padrão institucionalizado. Em meses de 2024, mais de 1.000 processos chegaram ao tribunal. Em certos dias a justiça expelia mais de 30 sentenças, o equivalente a condenar um batalhão por semana, uma brigada inteira por mês. A legislação russa não só criminalizou desertar, mas também se render voluntariamente. Em setembro de 2022, criou-se um novo crime, rendição voluntária, punível com 3 a 10 anos de prisão. A mensagem era clara: lutar até o fim, sem opção para desistir. No entanto, nada disso impediu as imagens e relatos de soldados russos se entregando que continuam a surgir, cada vez em maior número. Em abril de 2025, veio o primeiro exemplo concreto de reação oficial contra esse movimento. Um soldado foi condenado a 15 anos de prisão por rendição voluntária. Uma punição dura que tenta conter o desespero crescente. Mesmo assim, a linha "eu quero viver" não parou. Funciona ininterruptamente dia e noite, registrando com rigor as rendições daqueles que têm coragem de buscar uma saída. Mas até que ponto essa resistência do sistema será eficiente para conter um exército que está lentamente se desfazendo por dentro? Será que a repressão severa pode sufocar o medo, a exaustão e a vontade de escapar? Este é só o começo de um desmoronamento silencioso, e o que acontecerá nas próximas batalhas pode mudar tudo. Você está pronto para descobrir o que realmente está por trás desse colapso? Uma reviravolta impressionante ocorreu em abril de 2025. O primeiro caso de rendição voluntária fez com que um soldado fosse condenado a 15 anos de prisão. Apesar de todas as proibições da propaganda e das ameaças emitidas por Moscou, a linha de rendição do projeto Quero Viver permanece ativa, disponível 24 horas por dia. Contudo, essa linha só registra aqueles que ligam e se entregam sob sua orientação. Soldados que levantam as mãos durante o combate ou que se entregam enquanto feridos não são contabilizados. E os números são alarmantes. No primeiro ano, mais de 200 rendições foram noticiadas. Em meados de 2024, o total alcançou 260 e até junho de 2024, mais de 300 surrenders foram reportadas. Essas cifras refletem apenas aqueles que usaram a linha direta. No entanto, a probabilidade de soldados russos que desertaram ou se entregaram, sobrevivendo à guerra, aumenta quando se contempla a outra face da moeda. Imagine a situação: milhares de soldados cujos nomes só foram confirmados meses depois, perdidos sob a terra. Uma investigação feita por uma rede independente, composta pelo serviço russo da BBC Mídia Zona e pesquisadores voluntários, revela números alarmantes. Pelo menos 128.115 soldados russos foram confirmados mortos desde o início da invasão em fevereiro de 2022 até setembro de 2025. E isso é apenas a ponta do iceberg. Mais de 23.000 novas notificações de óbitos foram adicionadas apenas em junho, julho e agosto de 2025. Em certos dias, mais de 420 anúncios foram publicados, o que é 3 vezes o número médio de notificações diárias em 2024. Uma escalada sem precedentes. Estes dados foram extraídos de obituários, reportagens locais, anúncios em redes sociais e declarações familiares. A pergunta que fica: o que mais ainda está oculto sob a superfície do que parece ser um mar de desespero? Os números não mentem, mas a verdade sobre a perda pode ser ainda mais devastadora. Prepare-se para a revelação do que realmente está acontecendo nas linhas de frente. Em um cenário de guerra, os números podem ser frios, mas as histórias por trás deles são carregadas de dor e tragédia. À medida que o conflito se arrasta, a realidade das baixas militares se torna cada vez mais alarmante. Os dados recentes revelam que a Rússia enfrenta uma crise sem precedentes em seu exército.
De acordo com a BBC, o número de mortes anunciadas triplicou em relação ao ano anterior, refletindo uma escalada no custo humano dessa guerra. Entretanto, esses números podem não contar toda a verdade. A investigação aponta que as estatísticas oficiais não refletem a totalidade das perdas. Devido a atrasos na comunicação com as famílias e a complexidade do sistema burocrático, é provável que o número real de mortos seja significativamente maior. Estima-se que até agosto de 2025, o total de soldados russos mortos pode atingir quase 220 mil. Entre os que perderam a vida, 14% eram prisioneiros enviados para a linha de frente, enquanto 29% se alistaram voluntariamente após o início do conflito. Esse retrato sombrio é ainda mais agravado pela falta de clareza em muitos anúncios de morte, que muitas vezes não especificam o status dos soldados. A crescente quantidade de voluntários que se alistam também revela um colapso nas estruturas tradicionais do exército. O que antes era uma força regular agora é substituído por aqueles que lutam por dinheiro. A administração em Moscovo, imersa em um manto de silêncio sobre as baixas, evita divulgar informações claras. Contudo, dados da alta cúpula ucraniana afirmam que até setembro de 2025, as perdas totais da Rússia alcançaram 186 mil soldados. Cada um desses números representa não apenas uma estatística, mas uma vida perdida, um sonho interrompido, uma história que se apaga nas sombras da guerra. O que se esconde atrás dessas cifras? Como a dor e a luta de milhares de soldados se transformam em um eco silencioso sob o véu da propaganda. A realidade é que cada soldado caído se torna um fantasma, um lembrete do custo humano que a guerra impõe. A guerra na Ucrânia tem custado caro à Rússia, e os números são alarmantes. Em 2025, as perdas totais do exército russo foram estimadas em 186.220 soldados. Cada um deles se torna um fantasma oculto sob o silêncio do Kremlin, uma realidade distante daquela vendida como uma oportunidade de emprego para jovens em dificuldades financeiras. No entanto, por trás dessa fachada, o que se vê muitas vezes é a morte. Regiões como Buriatia, Tuva e Daguestão, com suas altas taxas de mortalidade, estão desproporcionalmente apresentadas nas operações do fronte. O custo humano do conflito revela não apenas a magnitude da tragédia, mas também a distribuição geográfica e étnica das perdas. Cada soldado que cai no campo de batalha reflete as políticas militares da Rússia e as desigualdades de sua estrutura interna. Apesar de os grupos étnicos não russos representarem menos de 20% da população total, a porcentagem de mortos entre essas minorias é alarmantemente elevada. Por exemplo, Buriatia, com apenas 0,3% da população, responde por cerca de 2% das mortes, um índice 7 vezes maior que sua proporção populacional. A República de Tuva destaca-se entre as regiões com o maior número de mortes per capita entre 2023 e 2025. Daguestão, a região autônoma judaica e os oblasts de Sibéria também experimentaram taxas desproporcionais de fatalidades. Em contrapartida, áreas centrais e mais ricas, como Moscovo e São Petersburgo, têm índices de mortalidade relativamente baixos. O mapa é claro: a Rússia está enviando sua periferia para a linha de frente da morte. Essa distribuição injusta não é apenas uma questão étnica, é também um sistema de voluntariado que se baseia na exploração econômica. O serviço militar contratado tornou-se fundamental na guerra velada do Kremlin, que acontece sem uma mobilização oficial. Aqueles que se alistam recebem bônus de até 400 mil rublos ao assinar o contrato, com salários mensais que podem chegar a 204 mil rublos dependendo da unidade e localização. Esses valores são uma fortuna, especialmente para os jovens que vivem nas regiões mais empobrecidas, onde a renda média mensal gira em torno de 35 mil rublos. A realidade que se desenha é de desespero e desilusão, onde os mais vulneráveis se tornam os principais sacrificados em uma guerra que não escolheram. As promessas de uma vida melhor, muitas vezes, se transformam em uma sentença de morte nas trincheiras da Ucrânia. Portanto, até onde a Rússia irá para sustentar essa guerra e quais serão os custos humanos dessa escolha? A contagem das vidas perdidas continua a crescer, mesmo enquanto o Kremlin mantém suas narrativas de bravura e sucesso. A guerra é uma oportunidade de emprego para os jovens que enfrentam a pobreza. No entanto, o que se esconde por trás dessa porta é, muitas vezes, a sepultura. Soldados de regiões como Buriatia, Tuva, Altai e Daguestão são desproporcionalmente alocados nas operações de frente de combate, onde as baixas são elevadas.
Esse mecanismo silencioso se transforma em uma estratégia de enviar pessoas para a morte por dinheiro, sob o disfarce de voluntariado. Esse cenário é influenciado não apenas por fatores econômicos, mas também por códigos raciais e socioculturais. As campanhas de recrutamento do Kremlin, acompanhadas de slogans nacionalistas como Mães oram pela pátria, são frequentemente concentradas não em Moscou, mas nas regiões periféricas como Ulan-Ude, Khabarovsk e Magadan. O público-alvo é claro, aqueles sem alternativas. Enquanto o recrutamento nas áreas com alta população étnica russa é feito por meio de persuasão, nas regiões minoritárias, os oficiais vão de porta em porta coletando assinaturas. Cartazes ameaçadores sobre o desemprego local são afixados, e os administradores escolares sofrem pressões diretas. Essa não é apenas uma estratégia para suprir as forças armadas, tornou-se uma política de gastos laborais étnicos. Esses jovens são considerados recursos descartáveis, especialmente nas unidades de infantaria e blindados. A maioria das missões de alto risco é atribuída àqueles dessas regiões. A decisão subjacente a essa estratégia é clara. As massas que podem gerar reações políticas em Moscou e São Petersburgo não devem ser consumidas. Assim, o custo direto da guerra é deslocado para fora do círculo que envolve o centro. A desigualdade nas baixas é o resultado de cálculos políticos frios. As diferenças étnicas e regionais não são acidentais, mas sim o resultado de um planejamento sistemático. O Kremlin visa preservar a estabilidade política ao fazer com que a juventude de regiões de baixa renda pague o preço da guerra. Em suma, enquanto salários de até 204 mil rublos podem parecer um grande atrativo para os jovens nessas áreas, a triste realidade é que isso pode acabar se transformando em uma armadilha mortal. Não se trata apenas de uma questão econômica, é uma questão de vidas, onde as consequências mais severas caem desproporcionalmente sobre os que menos têm, criando assim um ciclo interminável de exploração e sacrifício. E você, o que pensa sobre essa realidade? O futuro das próximas gerações pode estar em jogo. Até onde essa estratégia pode levar uma nação? Desigualdades de perdas no campo de batalha revelam uma guerra que vai além das frentes armadas. A situação na Rússia com suas linhas de classe e etnia, aponta para uma destruição social profunda e irreversível. O vazio deixado por soldados mortos não se limita a caixões ou túmulos. Esse vazio se transforma em uma calamidade, onde famílias não se formam, crianças não nascem, e a força de trabalho enfraquece drasticamente. Estamos diante de uma geração perdida composta por homens que morreram, fugiram ou ficaram mutilados, mas conseguiram sobreviver. A ausência dessa geração está arrastando a Rússia para uma crise populacional que poderá perdurar por décadas. Imagine o eco ensurdecedor de um campo de batalha, o cheiro de pólvora no ar e a visão de um país se despedaçando. A guerra na Ucrânia não é apenas uma batalha geopolítica, é um golpe devastador contra a estrutura social. O que está por trás de tudo isso? O Kremlin busca estabilidade política, sacrificando os jovens das regiões mais pobres. Os dados são alarmantes. Cerca de 128 mil soldados russos mortos, enquanto regiões centrais como Moscovo e São Petersburgo continuam praticamente intocadas. É um planejamento sistemático que exclui e vulnerabiliza áreas periféricas, deixando um rastro de desespero e destruição. A guerra não é apenas física, ela se infiltra nas vidas cotidianas, interferindo na formação de famílias e no crescimento populacional. Estamos falando de uma crise que transcende as linhas de combate. Como esta situação se tornará parte da narrativa russa? O que acontecerá quando as gerações futuras serem construídas sobre os escombros deixados por esta guerra? Prepare-se para um desfecho impactante. A história que estamos vivendo não é apenas de um conflito, mas da anatomia de uma era que mudará para sempre o destino do povo russo. As consequências estão apenas começando a ser sentidas e a realidade de milhões está em jogo.